Fala pessoal, sejam muito bem-vindos e nesse vídeo eu trouxe um livraço que eu li durante minha residência e que eu acho que se você ler vai te ajudar bastante, tanto na compreensão quanto também na entrevista de alguns pacientes psiquiátricos, principalmente os que têm esquizofrenia. E pessoal, esse livro aqui é justamente o Eu Dividido, pronto, do Ronald David Lang, que é um psiquiatra britânico e que a gente vai falar bastante sobre ele. E pessoal, a gente vai dividir em duas partes aqui. Primeira parte, a gente vai te falar sobre quem é o autor, porque você precisa de um certo contexto para entender, e também do que se trata esse livro. E na segunda parte, a gente vai trazer a principal ideia que ele traz, e que é como que o autor pensa na esquizofrenia e, obviamente, como é que você pode aplicar isso na sua prática. E por que eu trouxe esse livro? Esse livro foi a dica de um chefe na minha residência, o grande Renato Del San, que ele entrevista muito bem pacientes e ele falou, olha, para você entrevistar você tem que compreender e para você compreender você vai ter que estudar. E ele disse que um dos melhores livros que ele já tinha lido sobre esquizofrenia era justamente o Eu Dividido e por isso que eu estou trazendo aqui para vocês também para compartilhar um pouco disso. Então, pessoal, primeiramente, né, do que se trata esse livro e quem é autor? Sempre que vocês forem estudar um livro de psiquiatria, é importante que vocês vejam o contexto que ele está inserido. Por quê? Porque se você souber mais ou menos a ideia, ou então pensamento, ou mesmo a situação do autor, fica mais fácil de entender o livro. E aqui não é diferente. O psiquiatra que escreveu ele é o Ronald David Lang, que é um psiquiatra britânico ali do século XX, e ele escreveu esse livro em mais ou menos 1960, é um dos primeiros livros da carreira dele. Ele teve aí uma bibliografia bem prolífica, tá? Ele publicou mais de 50 livros e também no final ali da vida, então nem tanto assim no final da vida, mas ele sempre foi muito ligado ao movimento anti-psiquiatria, que, a meu ver, eu considero isso até um pouco injusto com ele, tá bom? Mas você tem que ter em mente que ele foi bastante influenciado por correntes mais existencialistas. Então, o psiquiatra Lang, ele conviveu diretamente com Sartre. Inclusive, o Sartre, ele escreve um dos prefácios do livro dele, que não é esse aqui, tá bom? Só que, por ele ter tido a influência do existencialismo, né, isso vai repercutir diretamente no que ele propõe, tanto nesse livro quanto no pensamento dele, que é justamente você compreender a lógica por trás dos sintomas que eram ditos irracionais. Então, vamos supor aqui o que estava acontecendo antes na psiquiatria, que era principalmente ali a psiquiatria de Kraepelin, que era uma psiquiatria muito prevalente, né, um pouco antes, mas também que vai nessa época também, que é quando tinha um delírio, por exemplo, o que o pessoal imaginava? Falava assim, bom, é um delírio, é uma alteração do pensamento, é um problema que está no cérebro. Isso não é compreender o sintoma. A lógica que o psiquiatra, o Lang, traz é justamente tentar entender como é que o delírio ele se encaixa meio que na vida do paciente, nas vivências dele e como é que isso ganha um certo tipo de sentido. Ou seja, não falar só simplesmente com a alteração do pensamento, mas tentar saber como é que aquilo vai se relacionar com tudo que o paciente está vivendo, as experiências dele, como é que mais ou menos esse conteúdo ali se apresenta. Então, esse é o grande trunfo que o Lang traz para a gente. E, obviamente, ele vai encarar um pouquinho a psiquiatria com um olhar um pouco mais existencial, um pouco fenomenológico também, e também nesse livro aqui, particularmente, às vezes ele dá um escorregado, ou então ele tem um sotaque ali um pouco psicanalítico. Então, dá para ver que ele gostava muito das ideias de Freud e isso passa para o livro dele. Então, é muito interessante isso. E pessoal, do que se trata então o eu dividido, tá? O que está dividido? O que é esse eu dividido? É um livro que ele vai falar justamente sobre dois tipos de transtorno. Então ele vai falar sobre a esquizofrenia e ele vai falar também sobre a esquizoidia. E como é que ele distingue um dos dois? Esquizofrenia é quando basicamente a pessoa está doente. Então ele guarda essa palavra para as pessoas que não estão sãs, tá? Ou em termos bem assim bem entre aspas, tá? As pessoas ali que não estão normais. E ele deixa para esquizoidia as pessoas que estão sãs, ou seja, seria mais perto ali de uma personalidade, ou então quase entrando ali numa esquizofrenia, mas ainda não ultrapassou ali a quebra com a realidade. E, basicamente, ele vai definir tanto a esquizofrenia quanto a esquizoidia com pessoas, né, que têm experiências que elas estão problemáticas em duas formas. Ou elas estão problemáticas no mundo, ou seja, são pessoas que não se sentem em casa no mundo,
ou elas estão problemáticas consigo. Elas não se sentem uma pessoa completa. E por isso que ele dá o nome o eu dividido. Dividido tanto nessas duas formas, entre problemas no mundo ou problemas consigo, também dividido em torno dentro de si, de não se sentir uma pessoa completa. Então é basicamente isso que o autor vai tratar nesse livro. E pessoal, a gente vai aqui passar para a parte que é muito importante, que está no capítulo 3, que tem o título, tá? Insegurança ontológica, que é basicamente como é que o autor ele define a esquizofrenia e como que ele vê a esquizofrenia e, obviamente, como é que você pode aplicar isso na prática. Eu acabei de te falar aqui que ele vai falar sobre esquizofrenia e esquizoidia, e as duas são definidas como uma insegurança ontológica. Primeira coisa que eu vou te pedir aqui é calma, tá? Calma com esses termos. Então, nesses livros, geralmente, os psiquiatras eles têm a mania de usar termos que são muito complicados. Você vai ver que não é tão complexo assim, e no livro como um todo, é até fácil assim de você entender, não é tão complexo assim não. Mas eu vou te partir aqui basicamente de um exemplo, tá? Para você tentar entender isso e tentar entender esse conceito que é central na obra dele. Então, imagina que um paciente, ele chega para você e ele fala assim, olha, eu tô com muito medo. E você pergunta por que ele está com medo. E ele fala assim, olha, eu tô com medo porque eu tô sendo perseguido pela máfia. Ou então pelo algoritmo do Instagram, que seja, tá certo? E aqui que entra o pulo do gato, tá certo? Toda vez que um paciente ele te fará falar uma coisa dessas, tá certo? Você vai automaticamente pensar assim, a máfia que o paciente está falando é diferente do que é máfia para mim. Ou seja, a experiência que o paciente está tendo pode ser diferente da experiência que eu acho que seria uma pessoa sendo perseguida pela máfia. E isso, pessoal, é muito importante, porque se você levar ao pé da letra, ou seja, se você achar que ele está sendo literalmente perseguido pela máfia, ou que ele está literalmente com esse tipo de sensação, você vai errar. E por que que você vai errar? Porque essa experiência de estar sendo perseguido pela máfia, ela surge de um lugar diferente. E um lugar diferente do que a gente naturalmente compartilha, ou então da realidade que a gente habita. Ou seja, o paciente ele está tendo uma experiência psicótica e a nossa não é uma experiência psicótica. Então, mesmo que ele te fale que ser perseguido pela máfia, isso esteja em português, você saiba mais ou menos o que é, você não pode se prender na literalidade, ou então, enfim, na coisa literal, tá certo? Então, assim, não faça isso, você vai incorrer em um erro, tá? Imagina que esse paciente, ele está tentando te expressar o que ele está sentindo e ele vai dizer que ser perseguido pela máfia é a coisa ali mais próxima disso que ele está sentindo. Vou dar um exemplo aqui. Imagina que a pessoa, ela come um animal diferente. Imagina que ela come um jacaré. E você chega e pergunta para a pessoa assim, e aí, tem gosto de quê? Aí a pessoa vai falar assim, olha, tem gosto de... parece frango, tá? Esse parece frango, você sabe que não é frango, jacaré tem gosto de jacaré, tá certo? Mas a pessoa, ela tá falando assim, olha, parece gosto de frango, porque ela tá pegando algum elemento dela, algum elemento ali comum com você também, para te explicar o que é próximo de sentir aquele gosto. Só que quando um paciente ele tá psicótico, ou então quando o paciente ele tá doente, tá? Ele não vai dizer isso, ele não vai dizer, ah, é como se fosse perseguido pela máfia. Não, a sensação que ele vai ter é, estou sendo perseguido pela máfia. Mas você automaticamente na sua cabeça vai pensar assim, é como se fosse perseguido pela máfia. Isso, pessoal, é muito importante. Isso vai dar um pulo na sua prática. Por quê? Tá? Porque você vai entender que esse como se é a sua visão de mundo sendo ali confrontada com a visão de mundo do paciente. Você vai se lembrar que ele está experienciando uma coisa diferente ou que parte de um local diferente. E bom, que lugar é esse, né? De que local parte essa experiência? Então, de que local parte essa sensação de estar perseguido pela máfia? E aí entra a grande contribuição do autor. É um local, ou seja, é um mundo, é uma experiência que o paciente está tendo, que o autor diz que não tem a segurança ontológica, ou seja, é insegura do ponto de vista ontológico da palavra. E o que seria isso, tá? O que é essa palavra tão bonita? Toda vez que você encontrar assim ontológica, vou fazer aqui uma tradução meio grosseira, mas assim, é a natureza e a condição humana, ou seja, é aquilo que faz a gente ser humano,
ou então aquilo que vem meio de fábrica da gente. Bom, e o que seria essa condição humana? Ou então, o que seria, assim, literalmente, vir de fábrica, tá certo? Então, por exemplo, quando a gente está no mundo, então as nossas experiências, a gente tem um certo tipo de sentimento, ou seja, isso não é pensado, é literalmente a gente vem meio que programado desse jeito, tá? Que a gente tem um tipo de presença no mundo, que as nossas experiências elas são reais, que elas são contínuas, a gente tem a sensação assim de estar vivo e também a gente tem a sensação que a gente é um só, ou seja, nós nos comportamos como uma unidade. Eu vou dar um exemplo aqui bem simples. Então, imagina que eu peguei esse livro aqui. Quando eu pego esse livro, eu tenho a sensação na minha experiência que sou eu que peguei, tá? Que eu não me misturo com esse livro, ou seja, nós dois somos coisas diferentes, tá certo? E que depois que eu peguei esse livro, eu vou continuar sendo eu e o livro vai continuar sendo o livro. Ou seja, tem um certo tipo de continuidade, de separação e também de unidade na minha experiência e também de agenciamento. Ou seja, eu sinto que sou eu o agente dessa ação, tá? E, pessoal, isso é muito importante que eu não fico toda hora pensando nisso, ou seja, eu não problematizo isso. Isso para mim é uma coisa tão simples, tão evidente, tão óbvia. Você deve estar, inclusive, se pensando nisso. Bom, mas isso não é óbvio? É óbvio, mas não é óbvio para todo mundo. Então, quando isso começa a ser um problema, ou então quando isso começa a justamente problematizar, é que a gente vai ter algum tipo de transtorno. Ou seja, quando a gente tem uma quebra ou um defeito aí, a gente vai estar em um local de insegurança ontológica, ou seja, de insegurança dessas condições humanas. E onde que isso se quebra? Basicamente ali na esquizofrenia, que está mais quebrado, e na esquizoidia, onde tem, não está quebrado exatamente, mas tem um defeito, então tem uma tendência para a quebra, tá? Então, esses tipos de pacientes são pessoas que eles não vão possuir essa segurança, ou seja, elas podem se sentir mais irreais do que reais, elas podem se sentir mais mortas do que vivas, mais como uma coisa do que com uma pessoa, pode se sentir uma certa falta de consistência no tempo, de coesão na sua própria unidade, ou mesmo de uma certa continuidade. Imagina aí que ela sente que a cada momento ela é uma pessoa diferente. Isso pode acontecer numa quebra da esquizofrenia. E pessoal, isso é muito importante que vocês entendam, tá? Imagina você sentir que você se mistura com as coisas, ou então que o seu eu, ele se divide, ele se não continua sendo o mesmo conforme o tempo vai passando. É uma experiência, sim, que pode ser muito amedrontadora e muito assustadora, tá? E isso é muito estranho. É tão estranho que às vezes o paciente ele não vai ter palavras para te comunicar isso. E as palavras que ele vai encontrar são justamente aquelas que ele já sabia um pouco antes, ou então ele vai tentar descrever uma experiência ali o mais próximo possível disso, mas ele não vai achar exatamente como é que aquela experiência se manifesta, tá? Ele vai dizer assim, poxa, tem gosto de frango e não de jacaré, tá? Isso é importante. Bom, pessoal, e como que você vai aplicar isso na sua prática? Basicamente, quando você vê um paciente que ele está ali falando um delírio, ou então com algum sintoma psicótico, você tem que ter em mente que aquele delírio, aquela construção, não é apenas um sintoma, mas é a forma com que o paciente ele está conseguindo te comunicar essa perda da segurança ontológica. Ou seja, ele está tendo uma experiência muito estranha e ele vai justamente formar um delírio para comunicar um pouco isso. Por isso que às vezes os delírios são tão esquisitos ou são tão estranhos, tá? E essa é a contribuição do Laing, tá? Então, ele vê esse sintoma e ele tenta compreender, não fica só uma alteração do pensamento, mas quando você sente que isso é uma alteração ali da constituição ontológica da pessoa, isso fica mais simples, ou então fica mais lógico de entender. Imagina lá naquele exemplo do paciente que ele está sendo perseguido pela máfia. Isso é estranho, não é? Como é que a gente pode ver uma perda da segurança ontológica nisso? Imagina que você está seguro ontologicamente, é justamente você estar seguro ali da sua experiência, do seu contorno, da sua continuidade no tempo, e também significa que você está seguro da realidade, ou da sensação de realidade, e também em relação aos outros, tá bom? Que os outros continuam no tempo, que os outros são diferentes de você, ou seja, que você também consegue se relacionar com eles sem às vezes se misturar, sem se fundir, ou então sem borrar esse tipo de contorno. E
tenta fazer o esforço aí de imaginar que quando você tem uma quebra disso, imagina se você tocasse em uma pessoa e você se misturasse com ela, ou seja, seu corpo ele perdesse a barreira, tá? O que você ia sentir? Provavelmente muito medo, ou então você ia sentir justamente um pavor de ser invadido. Agora, imagina que isso não está restrito ali só a um objeto ou só uma pessoa, isso é a qualquer coisa. Ou seja, qualquer coisa pode lhe invadir justamente porque você não tem essa segurança de ter contorno. Isso, pessoal, é uma experiência muito amedrontadora. É uma experiência ali que vai dar muita ansiedade para o paciente. E também, obviamente, tá? O paciente ele não vai saber dizer o que vai se misturar, o que vai invadir com ele. Então sempre fica essa coisa meio difusa, essa coisa meio anônima. E às vezes a pessoa tem a sensação que isso pode ser a máfia, ou pode ser às vezes, sei lá, um grupo de criminosos, uma organização, sempre é uma coisa ali meio indefinida. Então, o delírio ele está justamente comunicando ao modo do paciente essa quebra ou então esse dano na experiência dele, tá? A máfia vai ser justamente só a sensação que tudo pode invadir ele, tá certo? E, obviamente, isso parte do local que o corpo dele pode se misturar com o ambiente e não tem aquela segurança que permite com que a gente habite na realidade de forma tranquila. Pessoal, essas são as ideias que o autor ele vai desenvolver ao longo do livro como um todo. Então, ele vai dar vários exemplos disso e ele vai dar também várias noções de onde é que acontecem essas perdas. Então, às vezes essas perdas vão acontecer na sensação de continuidade do corpo, na continuidade temporal, vai às vezes acontecer na sensação que a pessoa não funciona como uma unidade, ou seja, que ela pode se sentir como várias pessoas, ou então como uma casca, ou então às vezes como uma coisa que é muito mais próxima de um objeto do que de um ser vivo. Então ele enche de casos e ele vai dar justamente esse tipo de compreensão. Por isso que vale a pena você ler o livro O Eu Dividido como um todo. Os exemplos que ele vai dar podem soar bizarros a um primeiro momento, mas você vai ver que sempre na origem deles ou no fundo deles está esse tipo ali de quebra na segurança ontológica. E isso pode até parecer complicado, tá, pessoal? Mas se você quer, inclusive, assim, se aprofundar um pouco mais nisso, entender esses tipos de experiência dos pacientes, tá certo? A gente deixou aqui na descrição do nosso vídeo o link do nosso curso de psicopatologia. Lá a gente fala bastante sobre esse tipo de ideia, principalmente na parte de psicopatologia fenomenológica. Mas não fica só restrita a isso, tá bom? A gente fala sobre psicopatologia descritiva, a gente fala sobre psicopatologia clínica, tentando correlacionar ali todos os transtornos e fazer com que você facilite o seu diagnóstico. A gente dá acompanhamento e a gente também mostra como é que isso se aplica em atores, tá bom? Então, pessoal, se você quer aprender um pouco mais isso, entra aí no link, você vai ser direcionado para uma página, olha direitinho as informações, se quiser também conversar com a gente, fica à vontade. E é isso. Então, pessoal, a gente deixou aqui essa recomendação. E assim, se você quer entender um pouco mais como é que a psicopatologia se divide, ou então como é que, por exemplo, você consegue ter um estudo de livros que são parecidos com esse, a gente deixou aqui um vídeo sobre como é que é a divisão da psicopatologia aí nas suas diferentes áreas. Assiste lá e se tiver alguma dúvida, deixa aqui nos comentários. Um abraço.